Oiê, gente, tudo bom? Eu sou a Lorena e esse é o canal Pensando em Sentidos, o canal onde a gente pensa com o coração e a gente sente com a mente. Hoje, o tema do vídeo é: o porquê é o melhor amigo do ser humano. E por quê, né? Por quê? Por que o porquê é o melhor amigo do ser humano? Veja, este porquê, o porquê separado sem acento, ele é o início de uma jornada em busca de conhecimento. Por que o céu ele é azul? Por que as nuvens estão no céu? Por que a gente busca um sentido para a vida? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Este porquê, ele sempre abre uma nova página. Ele sempre abre uma nova possibilidade por aquilo que não sabemos, que talvez pode ser conhecido, pode ser sabido. E o porquê ele faz parte dessa nossa jornada como humanidade nesse planetinha aqui que a gente conhece, né? O porquê ele faz parte de toda essa nossa jornada que faz a gente ser quem somos hoje em dia. Por exemplo, se Isaac Newton nunca tivesse se perguntado por que as coisas elas caem para baixo, elas não caem para cima, você consegue ver que a gente nunca conseguiria ter descoberto a gravidade naquele ponto? Porque talvez se não fosse Isaac Newton, poderia ter sido outra pessoa. Mas naquele ponto, foi Newton que se perguntou. E foi Newton que teve a curiosidade suficiente para ir atrás desse porquê, para ir atrás dessa dúvida. E aí que a gente entra na curiosidade. Porque as nossas dúvidas, elas certamente despertam algo de curiosidade em nós. Você não saber de algo, ou você não ter certeza de algo, de certa forma, ela desperta uma curiosidade em você. Porque é a curiosidade que nos faz conhecer, ou que nos estimula a conhecer o mundo ao nosso redor, a conhecer como ele funciona, como ele opera no seu próprio mecanismo, na sua própria engenhoca de mundo. Então, a dúvida gerada pela curiosidade e o porquê gerado pela curiosidade nos levou até o ponto onde estamos. E o que eu realmente quero deixar aqui para vocês é que muitas vezes a gente acha que as nossas perguntas elas são estúpidas, ou elas são idiotas, ou elas não valem a pena ser perguntadas. A gente acha que essa pergunta ela meio nada a ver. Melhor não perguntar, porque daí eu não passo uma vergonha, né? Tem isso muito, por exemplo, nas faculdades, nas escolas. E eu sempre me perguntei, né? Se você tem uma dúvida, por que você não pergunta? Eu, pessoalmente, sou o tipo de pessoa que eu sim faço muitas perguntas. Quando eu não conheço algo, quando eu não sei de algo, eu me faço muitas perguntas. Claro que eu tento ao máximo não ser esse tipo de pessoa inconveniente, que, por exemplo, na sala de aula só quer fazer uma pergunta bastante óbvia, ou uma pergunta, às vezes, que não é nem uma pergunta, é uma pergunta retórica, somente para atrapalhar a aula, somente para, sei lá, lacrar com o professor. Ai, não sejam esse tipo de pessoa, sabe? Que você não está realmente fazendo uma pergunta porque você tem uma curiosidade, e sim porque você somente quer, sei lá, pagar de bonzão, pagar de sabichão. Não sejam essas pessoas, sabe? É bom questionar, é bom, sabe, debater, mas no seu momento, na sua hora, entendeu? Então, eu, pelo menos, eu sou o tipo de pessoa que quando eu tenho uma dúvida, eu falo. Eu, muitas vezes, já tive muita vergonha de perguntar as coisas, perguntar para aquilo que eu não sabia. Mas perceba que muito do conhecimento que a gente não conhece, ele está apenas a uma pergunta de distância. E isso, claro, quando você está numa dinâmica de você aprender com uma pessoa que, por exemplo, sabe mais. Por exemplo, uma sala de aula, você tem a quem acudir e você tem a quem perguntar. Então, claro, qualquer conhecimento está a uma pergunta de distância. E o que nos impede de perguntar? Geralmente é a vergonha. E como a gente já estava falando, é a vergonha de você achar que você está sendo inconveniente. Perguntar algo que não vai fazer muito sentido naquele momento, naquele local. Mas muitas vezes, com certeza, e isso principalmente na sala de aula, muito provavelmente se você tem uma dúvida, e uma dúvida genuína, ou você não tá entendendo muito bem alguma coisa, certamente você não é o único. Eu aprendi isso por experiência própria. E justamente por isso foi o que me fez, assim, ter menos medo de perguntar as coisas. Quando você se dá conta que você não é o único a ter essa dúvida. E você vai aprendendo isso no momento que você começa a socializar, né, com os seus colegas. Pra mim sempre foi isso. E geralmente, eu fazia as perguntas na sala de aula justamente porque eu sabia que talvez a minha dúvida seria uma dúvida de outra pessoa. E talvez essa outra pessoa não teria a coragem necessária para fazer essa pergunta, então eu fazia. E o que eu percebia, que eu achava muito legal, na real, é que quando eu fazia as perguntas, outras pessoas tinham
a iniciativa de fazer perguntas relacionadas à minha pergunta. Então, veja como o porquê é o meu melhor amigo, ou foi nesses momentos o meu melhor amigo. E não só o meu melhor amigo, mas também o das outras pessoas. Não só permitiu eu sanar a minha dúvida, mas também sanar as dúvidas das outras pessoas, dos meus outros colegas, né? Então, você sabendo fazer as perguntas com essa intenção genuína de sanar uma dúvida ou de sanar uma curiosidade, faça, não tenha medo de fazer perguntas. E isso em tudo. Tudo na vida. Tudo. O mesmo método que a gente utiliza para conhecer o mundo externo, a gente também pode usar para conhecer o nosso mundo interior. Ou também, por exemplo, da mesma forma que você consegue conhecer o mundo ao seu redor, né, experienciando ele pelos seus sentidos, ouvindo, vendo, degustando, sei lá, percebendo a situação, veja que você também pode fazer isso com outras pessoas. Que isso que é basicamente o que um psicanalista faz, né? Ele sempre te pergunta e por quê, 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 até chegar no miolinho do negócio, né? Eu gosto muito da psicanálise por causa disso, porque quando são feitas realmente as perguntas certas, você chega a encontrar, sim, as respostas certas. Eu acho que psicanálise é uma boa, né? Mas só realmente com psicólogos que sabem fazer a psicanálise, tá? Que sabem fazer as perguntas corretas, que sabem entender o seu contexto e a sua subjetividade com aqueles poucos detalhes que você tem, né? Por exemplo, nas primeiras sessões. Talvez algum dia eu faça um vídeo sobre a minha experiência com terapia. E então, por exemplo, aí foi que eu percebi que as perguntas eram realmente algo que eu poderia usar a meu favor. Não só para conhecer, por exemplo, conhecimentos técnicos, procedimentos, protocolos, não sei o que, blá 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 blá, mas também para conhecer pessoas, para conhecer a mim mesma também. O conhecer ao outro é por que você fez aquilo? Ou por que você deixou de fazer aquilo? Por que você age dessa maneira? O que te levou a agir dessa maneira? Por que você se comporta assim? Por que você se apresenta assim para o mundo, né? São todas perguntas que a gente pode fazer a uma pessoa, a um amigo seu, sei lá, a um colega. E da mesma forma que a gente pode fazer essas perguntas para conhecer ao outro, a gente também pode fazer essas mesmas perguntas para conhecer a si mesmo, a si próprio. Eu me perguntar por que eu estou fazendo isto, por que eu deixei de fazer aquilo outro, por que ajo assim e não daquele jeito, por que me apresento desta forma ao mundo. Então perceba que todas estas perguntas, elas sempre vão ter uma curiosidade por trás dela. E além disso, elas sempre vão ter esse objetivo, né, de conhecer algo que não é conhecido, de saber algo que não se soube até agora. Então faça perguntas. Pergunte ao mundo, pergunte ao outro, pergunte a si mesmo, que com certeza você vai tirar algo disso. Eu não sei se vai ser algo bom, algo ruim, né? Talvez isso é muito subjetivo, mas certamente você vai aprender muito quando você se permite a perguntar mais, quando você se permite a conhecer mais, né, das coisas. E aí que eu entro também na questão dessa frase do Jordan Peterson. Ele tem uma frase em inglês. Na real, eu não sei se a frase é dele, mas eu acho que ficou bastante popular com ele. Que é a frase, né? Se você não está disposto a ser visto como um tolo, você nunca se tornará um mestre. E mestre, aqui não no sentido de que mestre de dominador, que você está, sei lá, mestrando alguém, por exemplo. Mas na questão de, por exemplo, em inglês tem esse término, né? De to master something. Masterar algo. Quer dizer que você é bom naquilo. Então, master, aqui que ele fala, não é na questão de você ser alguém superior, por exemplo, um mestre, alguém ao qual você deve servir, mas no sentido de que é uma pessoa que conhece muito sobre algo. Se fala muito, por exemplo, desse número das 10.000 horas, né? Só depois de você conseguir ter 10.000 horas de prática em alguma área que você realmente pode se considerar ser um mestre nela. Então, é nesse sentido que se fala sobre mestre, aqui nessa frase, né? E eu acho que o nosso problema é sempre a gente não se sentir à vontade, a gente não se sentir confortável com a ideia de que a gente não sabe algo. Ao mesmo tempo que existe a paixão pela ignorância, também existe o medo da ignorância, o medo de sermos vistos como ignorantes, o medo de sermos vistos como idiotas, como estúpidos, como tolos. Só que aqui o Jordan, ele vem e ele fala que
Se você não está disposto a ser visto como um tolo, como um idiota, você nunca vai ser um mestre. Porque aí que tá. Um mestre, ele não nasceu um mestre, né? Uma pessoa que ela conhece sobre algo, um artesão de 60 anos de experiência, ele não nasceu com esses 60 anos de experiência. E você, certamente, se você algum dia você quiser se tornar um artesão, com certeza você não vai começar com 60 anos de experiência. Você vai ir começando, você vai começar como um principiante e claramente você vai atuar, você vai agir como se você fosse um principiante, porque você é um principiante. Às vezes a gente tem vergonha de ser vistos como principiantes, como não conhecedores sobre algo, mas é só assim que a gente consegue começar algo, sendo principiantes, sendo iniciantes. Eu acho que há algo muito errado nisso na nossa sociedade, que parece que tudo é em função da nossa produtividade, do nosso desempenho, né? O sujeito do desempenho tá valendo a sociedade do cansaço, né? E é meio que essa noia da gente sempre tá muito preocupado em sempre sermos os melhores naquilo. Não importa o que é aquilo, mas a gente tem que ser o melhor, entendeu? Mas nem sempre você precisa ser o melhor. Seja melhor naquilo que realmente importa pra você. Mas o resto, meio que eu vejo como uma perda de tempo. Então, hoje em dia a gente tem esse medo de ser vistos como tolos, como idiotas, mas eu pelo menos vejo beleza nisso. Por exemplo, que é muito comum, pelo menos em nós brasileiros, né, de termos medo de falar inglês. Olha só essa coisa, olha só que doideira. Medo de falar inglês porque você não tem sotaque americano. Para, né? E por quê, hein? Por quê? Por que que você vai ter medo de falar inglês porque você tem sotaque? Ah, é que o pessoal, ele julga. E realmente tem um monte de gente bocó aí por aí que fica julgando só porque você tem um sotaque. Mas e aí? E aí? A pessoa, ela tá tirando o tempo dela pra aprender outra língua, pra praticar outra língua. Você que tá sendo bocó, que você tá julgando, amigo, melhore. Melhore ou pare de fazer esse tipo de comentários, entendeu? Tô aqui do nada brincando com uma pessoa que eu nem sei se tá por aqui. Mas se você é o tipo de pessoa que você julga as outras por causa do sotaque, você achar divertido, hahaha, risível de uma forma pejorativa, amigo, melhore. Essas coisinhas supérfluas de fazerem você achar que você é melhor porque você não tem um sotaque e a outra pessoa tem um sotaque, amigo, vá. Porque se a pessoa, ela está dispondo tempo e ela está dispondo energia para aprender algo, tenha a humildade de você perceber que você não tá tentando nada, você só tá observando, você não tá fazendo aquilo que essa pessoa tá fazendo, né? E eu encontro beleza nisso. Isso é muito, por exemplo, do que se fala de ressignificar. Não sei se é na psicanálise, eu sei lá, mas você ver alguém começando e tendo dificuldade, não tem por que a gente ver isso como algo ruim. É algo natural. Se você não tem experiência em algo, você vai agir como se você não tivesse experiência. Não tem como fugir disso. Mas por que que a gente se envergonha ao ser visto como iniciante? De alguma forma você tem que começar. E você vai deixar de começar só porque você é um iniciante? Só porque você é um principiante? Não sei, né? Tá aí a vida. Se você não está disposto a ser visto como um tolo, você nunca se transformará em um mestre. Às vezes a única coisa que a gente tem que ter é realmente a humildade de dizer não sei, realmente não sei, mas estou aprendendo. Estou fazendo o esforço para aprender. Estou dando o melhor de mim para aprender algo que não sei. E eu acho que não há maior virtude do que ter a humildade de você entender que você não sabe de nada, na real. E que essa vida é um processo de aprendizado constante, que a gente só aprende e aprende e aprende e aprende. A gente nunca deixa de aprender. Não só na parte técnica e na parte científica da coisa, mas aprender sobre tudo, sobre pessoas, sobre ciência, sobre artes, tudo. A vida é um constante aprendizado. Então não tenha medo de não saber algo, de não conhecer sobre algo, porque a sua curiosidade, ela nesse momento, ela vai ser o seu mais bonito aliado, porque ela sim vai te mostrar quais são os seus pontinhos fracos e que você tem que melhorar. Que geralmente a gente tem curiosidade ou a gente quer aprender sobre algo que a gente não sabe. E isso, de certa forma, ele revela, sim, os seus pontos fracos. Ele te possibilita você visitar esses pontos fracos para passar a conhecer sobre eles. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Eu fico por aqui. Vídeo
toda terça e sexta ao meio-dia. Se você gostou do vídeo, pode deixar o seu like, pode deixar seu comentário, eu respondo todos os comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que você julgue que acha que esse vídeo sim pode ser uma coisa importante para essas pessoas. E é isso. Fiquem bem. Me digam o que acharam desse vídeo nos comentários. E é isso, gente. Espero que estejam todos bem. E eu vejo vocês na próxima semana. Até mais, galerinha. Tchau, tchau!